Mucuyu, Mutumbá, Colofé, bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. Nessa noite que a gente encerra um ciclo de 2 dias de muita produção, de muito conhecimento, de construção de pontes, que efetivamente foi esse congresso, e que a gente, nesse momento, possa trazer aquilo que essencialmente é o Homolocô em sua cultura, em sua tradição, com as suas concordâncias, com as suas discordâncias, que nós possamos, nesse congresso, efetivamente não trazer para nós as verdades absolutas, mas que possamos ter, durante os diálogos, a construção de poder criar novos ciclos frente aos temas que foram abordados, as palestras, as falas, diante da autonomia, e que efetivamente a gente possa construir uma nova fase para as nossas casas, para os nossos abaçás, para os nossos ilês, as nossas casas de Homolocô, que o sagrado possa replicar isso na nossa vida. E eu, com muito carinho, muito orgulho, convido para fazer parte dessa última mesa Babá Amado Filho, né, que é dirigente do Templo Espiritual Pantera Negra, é pesquisador, ele possui mestrado em Ciências da Religião pela PUC, também é mestre e doutor em Ciências Políticas, além de ter especialização em Ciência da Religião, Política da Gestão e Segurança Pública, História da África e do Negro no Brasil, e tem uma longa história sobre a religião ocidental e a África, e efetivamente ele tem um grande cunho de pesquisa dentro do culto Homolocô, sobre as questões da nossa cultura, sobre o nosso querido Tancredo da Silva Pinto, e que com muita alegria e com muito entusiasmo eu recebo ele aqui nessa última mesa, para que a gente possa efetivamente trazer as nossas questões, podermos ouvir as divergências que vão aparecer, as convergências, e construir o que eu venho dizendo, pontes. Aqui ninguém vai sair uma verdade absoluta, mas a gente vai poder, pelo menos, abrir uma reflexão sobre tudo que somos, nossas essências. E Babá Amado Filho, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença e sua bênção. Eu agradeço ao convite, Darlan. Saravá a todos. Na verdade, é sempre prazeroso nós conversarmos sobre os assuntos referentes a essa pessoa tão importante entre os cultos afro-brasileiros, que foi o Tata Tancredo da Silva Pinto, que, infelizmente, a academia fez vista grossa, a academia faz vista grossa a esse personagem tão importante, e esse congresso fez com que nós pudéssemos assistir a pessoas que conheceram Tancredo, que conviveram com ele, que puderam trazer informações às pessoas que realmente não o conheciam, nem sabiam da existência. É muito difícil quando eu converso com bandistas que nunca ouviram falar de Tancredo, não sabem quem ele foi, da sua importância, tanto na cena religiosa quanto na cena musical, da influência que ele teve em vários campos da cultura. Então, esse congresso, lembrando a figura fulcral de Tancredo, foi muito importante, e o nosso trabalho aqui hoje também é tentar colaborar um pouquinho mais com tudo que foi falado durante esses 2 dias. Eu agradeço muito essa oportunidade. Axé, axé. Então vamos lá. Então, Foqueto de Olorofé, esse grande Tancredo da Silva Pinto, esse filho de Oxóssi, né, ele traz, e eu já quero começar com uma questão que todo mundo aqui fica perguntando, eu acho que é uma pergunta crassa para a gente começar nosso bate-papo. Existe um bando Homolocô? Bom,
O meu terreiro, ele tem a descrição como um terreiro de Umbanda Omolocô. Para mim, a Umbanda, como o Tancredo falava, ele descrevia a Umbanda na simplicidade de Tancredo. Quando nós vemos as obras de Tancredo, muitos pensam que Tancredo escreveu os livros, né? Ele sempre teve um ghostwriter, ou seja, sempre havia uma pessoa que escrevia por ele com base na vivência, com base naquilo que ele absorvia dos conhecimentos de Tancredo. Mas Tancredo não escreveu nada. Ele realmente dava os fundamentos, dava o conhecimento necessário para que outros escrevessem. Então, na simplicidade, na humildade de Tancredo, ele falava que a palavra Umbanda vinha do número 1, e banda do lado. O que ele dizia? Que é um único lado, é banda com banda. Umbanda é banda com banda. Ele escreve, ele fala sobre isso inúmeras vezes nos jornais. Aliás, ele teve uma coluna por 25 anos no jornal O Dia, mais de 14 jornais tiveram colunas, algo em que Tancredo escrevia, como falei, as pessoas que escreviam com Tancredo, que tinham colunas nos jornais, ele sempre falou dessa convergência. Ele sempre se falou um homem umbandista. Ele sempre se falou que era um homem da Umbanda, que ele era da seita de Umbanda e praticava o culto Omolocô. Para ele, existiam os diversos cultos diferentes. Ele dizia da linha do Mussurumim, da linha dos Congo, da linha do Jeje. Ele enumerava isso em suas obras e, para ele, essas eram umbandas também. Ele dizia que tudo isso era Umbanda. Então, nesse sentido, existe a Umbanda Omolocô, e é essa Umbanda que eu pratico, e assim como também há outros terreiros que eu conheço, que também se denominam terreiros de Umbanda Omolocô. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, mas, enfim, eu vou ler, por exemplo, um trecho do livro Origem da Umbanda, do Tancredo, que fala assim, na página 10 desse livro está escrito: o povo Lunda Kyoko, que é de onde nasceu o culto do Omolocô, é uma palavra composta de 7 letras. A Umbanda também é composta de 7 letras, que juntas, 7 mais 7 é igual a 14. 1 mais 4 é igual a 5, que é o número que representa a força espiritual. Então, nesse próprio livro, A Origem da Umbanda, Tancredo fala de Umbanda Omolocô, juntando as duas palavras numa frase para significar o número 5, na soma das palavras, como algo da força espiritual. Então, nesse sentido, não há muito o que falar. Era um dos tipos, um dos cultos que existiam. Existiam inúmeros cultos, desde a época da santidade, que foi uma prática indígena católica, depois vamos ver o Calundu, depois a Cabula, a influência dos muçulmanos, dos malês. Você vai ver, os Mussurumim são os muçulmanos. Mussurumim vem da palavra árabe muslimin, que é o plural de muslim, que quer dizer muçulmano. Muslim é muçulmano. Muslimin é plural de muslim, muçulmanos. Mussurumim é a corruptela da palavra muçulmin em árabe. Então, era a linha dos malês. Inclusive, nos livros do Tancredo, ele descreve como que essa linha funcionava. Tem a linha das almas, que nós não conhecemos mais, que o Tancredo falava que fazia parte do culto Omolocô. E poucas pessoas hoje conhecem como se dava o culto das almas, que era bem característico. Ele chamava a atenção de que era algo problemático se a pessoa não conhecesse os fundamentos
da linha das almas. Enfim, várias outras denominações que existiam e que era aquilo que o Tancredo olhava. Umbanda é banda com banda, da Umbanda. Então, tudo isso, para ele, era Umbanda. Infelizmente, quando a pessoa pensa em Umbanda, ela pensa sempre na Umbanda zelista, na Umbanda branca e demanda, e se esquece do universo que existia além da Umbanda branca e demanda. Existia Umbanda eclética, Umbanda Agla Avis, a Umbanda Universal, a Umbanda Esotérica e outras denominações que existiam, que no final se juntaram, porque o Tancredo teve a grande sacada de juntar o povo com essa ideia de que banda com banda, que é todo mundo junto, vamos nos juntar para que nós pudéssemos nos defender, como já foi discutido neste congresso por outras pessoas, tanto nos defender das perseguições do Estado, quanto das perseguições das igrejas, em especial a Igreja Católica, por meio do Frei Boaventura, que escreveu aquele livraço metendo o cacete na Umbanda, dizendo que isso era para enlouquecer as pessoas, e tudo isso fervilhando nos anos 50, 60, 70, da importância do Tancredo na preocupação de fazer um hospital umbandista. Veja, ele, antes do hospital ser construído, ele fez uma clínica de atendimento às pessoas. A única condição para a pessoa ir a essa clínica era crer em Deus. Não importava se ela fosse ou não de Umbanda, bastava que ela cresce em Deus e que ela poderia ir a esse hospital. Inclusive, um general médico era o responsável clínico desse hospital, e o sonho de Tancredo era que o hospital fosse construído, mas, infelizmente, acabou que ele veio a falecer sem ver essa obra dele concluída. Mas existia a área, existia já uma série de recursos que eles conseguiram levantar para que pudesse construir o hospital, mas ele acabou não tendo esse sucesso. Além de tudo, Tancredo era tão que ele falava com o presidente da República, ele ia lá no Palácio, porque nós podemos esquecer que a capital federal era o Rio de Janeiro, não era Brasília ainda. Ele ia lá na maior cara de pau para falar com o presidente da República. Ele falava com o governador, ele falava com o prefeito do Rio de Janeiro. Ele tinha a cara de pau de chegar lá, bater na porta, quero falar sobre assuntos, sobre nosso culto, sobre nosso povo. E ele teve toda essa cancha, essa malícia dele própria, que fez com que se tornasse o nome dele tão famoso de chamar o Papa da Umbanda. Então, se eu falar, não tem Umbanda Molocô, mas, pô, Tancredo era o Papa da Umbanda, ele tinha ligações tremendas com a Umbanda. Não é essa Umbanda que nós estamos acostumados a ouvir falar, dessa Umbanda branca e demanda, mas de uma série de outros cultos e ritos que foram se aglutinando naquilo que depois nós vamos chamar de Umbanda Molocô. Aí fala, mas Mário, e onde vem o Molocô? Bom, José Beniste estava aí falando, não há outra pessoa melhor, na minha opinião, para falar sobre o Molocô. Primeiro, vou trazer uma curiosidade. No livro do Renato José da Silva, A Linguagem Correta dos Orixás, nós temos aqui, no primeiro... Deixa eu só pegar aqui. O primeiro curso básico para a formação de seminaristas dos cultos afro-brasileiros, que foi promovido pela Sociedade Instituto Sanatório Espiritual do Brasil e a Congregação Espírita Umbandista do Brasil, que o Tancredo dirigia. Então, nesse primeiro curso que aconteceu, um dos alunos formados em 1974, José Beniste. Então, a ligação de Beniste com toda essa história, além do mais, Beniste, ele foi Ogã.
de Gerson Gentil de Azevedo, que é um dos iniciados de Maria Bataillot. Aí vai ser a discussão mais uma vez. Quem era Maria Bataillot? Infelizmente, nós temos quase nada sobre ela. Há um livro lançado em 2008, reeditado em 2014, Mulheres Negras no Brasil, de Shuma Schumacher. Este livro cita Maria Bataillot, pouquíssima, com acho que 3 ou 4 linhas somente, falando que ela era uma sacerdotisa de um culto no Brasil, tal, e só. E aí, hoje também, um outro debatedor trouxe que havia uma outra moça, que havia também uma pesquisadora, que eu não guardei o nome dela, que falou que também pesquisou e encontrou algo sobre Maria Bataillot. Mas todo mundo copia a descrição que estava na página antiga do homolocô.com.br, que essa página faz tempo, ela não era atualizada, que descrevia, por exemplo, o nome do iniciático de Gerson, que é Fujekó de Xangô Agodô, que era iniciado de Maria Bataillot. Mas nós temos que ver também o seguinte, o nome Bataillot. Se eu pensar em Bataillot como nome iorubá, não é um nome iorubá. Nós podemos dizer que é um nome que pode ser de origem do atual Benin. E aí até tem uma descrição, fala que ela era de uma localidade que não era iorubá, mas era Fon, Eoê, Ojeje. Aí o nome Bataillot se encaixaria, ou existe se fosse pensar em Bataillot, numa tradução, seria abençoada pela felicidade, ou a bênção da felicidade, mas também Maria Bataillot, aí o nome Bataillot é o nome de uma cidade no atual Congo, que também pode ser uma origem dessa senhora, que aí teria mais a ver com a ideia do Molocô como um culto banto, como fala o próprio Ney Lopes. Ney Lopes coloca isso, que o Molocô é um culto antigo, de provável origem banta, que veio ao Brasil no século XIX, no final do século, no século XIX. Então, vai ter... Mas como que Maria Bataillot, ela era iorubá iniciada para Nanã. Nanã, em terras iorubá, se confunde com o Molu, em algumas regiões. Em outras, ela é separada mais do povo Tapá, não é iorubá. Então, essas informações vão se desencontrando. Então, é difícil você falar, olha, Maria Bataillot era iorubá, da nação tal, do grupo étnico tal, falava tal língua. E aí, Lunda Kyoko é uma região subsaariana, uma região abaixo da linha do Equador, e longe, distante ao extremo da região iorubá, que não se conversava, porque os Lunda Kyoko, ou os Kyoko Lunda, porque tem essa questão, foi um povo que se misturou. Os Kyoko invadiram os Lunda, tomaram o poder, governaram a região de Lunda, existia, e na parte de Angola. Então, e aí os Lunda Kyoko depois teve uma série de questões políticas que existiram nesses dois povoados, que aí também houve a expansão para outras áreas. Mas no século XVII até o século XIX, houve muitas guerras intestinas entre os dois povos. Provavelmente também, nesse sentido, tenha chegado alguém vítima da escravização dessa região pelas guerras intestinas, que tenha vindo para o Brasil com a denominação Lunda Kyoko, dos Chokwe. Chokwe, no português, chamou os Chokwe de Kyoko, mas a língua seria, o povo seria Chokwe, os Lunda Chokwe. Então, todas essas informações serão muito difíceis de nós
trazermos à baila fora das história oral. Fora da história oral, fica muito difícil nós colocarmos esses assuntos buscando a sustentação, a base acadêmica. Falando de fatos acadêmicos, historiográficos, que você possa empiricamente comprovar, fica difícil. Não desvalorizando, em hipótese alguma, a história oral, ainda mais eu que estudo a história da África, que é todinha oral, não descaracterizando isso, mas dizer isso ou aquilo hoje fica muito difícil saindo da história oral. A história oral, beleza, ponto, está fundamentado nisso, porém, fora da história oral, fica mais difícil de falarmos. Então, essas questões ainda serão muito difíceis de nós tirarmos da teia, né? Está tudo muito emaranhado, amarrado, alguém tem uma informação ali, outro tem informação ali, então, o que eu faço? Eu vou pegando livros das pessoas que escreveram sobre o Molocô, então, os livros do Tancredo, vou pegando livros e vou tentando costurar o fio de Ariadne para tentar encontrar as similitudes, as semelhanças que existem. E, nesse aspecto, eu me permito fazer aqui um elogio a uma pesquisa que está em andamento, que é do professor Farlém de Jesus Nogueira. Ele é do Rio de Janeiro, e está estudando e deve lançar, no próximo ano, uma biografia de Tata Tancredo. Ele me mandou, inclusive, a dissertação dele de mestrado, que ele ouviu inúmeras pessoas, ele andou por quase 10 anos em vários terreiros do Rio de Janeiro, tentando buscar esses fios condutores para tentar traçar de onde tudo isso veio, como se desenvolveu, os amalgamentos que aconteceram, porque nós vamos pensar. Tata Tancredo, ele era iniciado para Orixá Oxóssi, assim como você, Darlan, uma divindade do panteão iorubá. Aí o Molocô é bando. Aí nós temos para Tancredo, por exemplo, Jesus era Oxalá Guiã, e não tinha quem falasse que não era. Para ele, Jesus era Orixá Guiã, e acabou. Esse sincretismo também era típico de Tancredo, e ele não liga em falar sobre isso. Então, até mesmo o sincretismo entre divindades do povo Bantu, divindades do povo Jeje, Euê, Fon e Iorubá, elas sempre estiveram ligadas à tradição do Molocô. Então, isso vai fazendo um caldo que é difícil se pegar, não, eu vou tirar aqui o mais puro. Não dá, não tem jeito. A Umbanda, o Molocô, para quem prefere chamar assim, ela é algo que nasceu do amalgamento, do hibridismo, das misturas que vieram desde a época da senzala, quando os pretos escravizados se juntavam, trocavam ideia, trocavam experiência, trocavam as suas religiosidades, e depois, mais ainda com os indígenas, e Tancredo fala, em um dos seus livros, eu não me lembro qual de cabeça, que nós nos esquecemos da tradição indígena. Ele fala sobre isso, que poucas coisas nós temos da tradição indígena que a Umbanda preservou, que o Molocô preservou. E além disso tudo, o Tancredo, ele era o cara que fazia a social, ele juntava todo mundo. Quanto mais ele era atacado nos jornais, especialmente por Mata e Silva e Lourenço Velho, que eram os algozes de Tancredo, Lourenço Velho escrevia no Jornal da Umbanda, que era o órgão oficial da Tenda Nacional da Piedade, e assim como Mata e Silva escrevia também para o mesmo jornal, e arrebentava com o Tancredo. Ele respondia sempre de forma bacana, sempre de forma adequada, não perdia a estribeira, não falava de forma agressiva, como outros faziam,
Então, isso fez também com que ele fundasse aquela congregação do Cruzeiro do Sul, que unificou inúmeras federações numa só, e chegou ao ponto do Tancredo, que era, da prática de uma umbanda africanizada ao extremo, de fazer palestra no primado de Umbanda com Benjamin, que era filho espiritual da Nossa Piedade, que não tinha essa característica africana, mas Tancredo era professor do primado da Umbanda. Então, como é que ele transitava por todos esses segmentos? Porque ele era um cara maleável, era um cara que juntava o povo, que era sempre o que ele falava, banda com banda. Umbanda é banda com banda, é lado a lado, um com o outro. Então, essa figura, ela tem que ser sempre reverenciada, porque foi o primeiro homem que tentou unificar as situações, não com um projeto de poder, porque muitos tentaram fazer isso. Vamos juntar para ter mais poder, para ser mais forte. Não. Vamos juntar para que nós construamos pontes, nós nos conheçamos uns aos outros e nos protejamos, para que nós não sejamos atacados pelos outros e vítimas de tudo isso. Então, é uma figura fulcral na história da Umbanda e que nós não nos lembramos realmente esquecido. Você vai estudos sobre Zélio, Mata e Silva, Benjamin. Agora, Tancredo, ele é um homem pouco estudado. Então, essa dissertação que eu falei do Falem vai ser muito boa quando ele lançar o livro dele, que já está quase pronto, e vai ser muito bom para que nós possamos conhecer um pouco mais do que foi Tancredo. E no livro dele também, ele fala Umbanda Omolocô. Então, também é outra pessoa que fala o nome Umbanda Omolocô, não como algo separado. E aí, só para terminar essa primeira parte aqui da nossa conversa, nós temos que lembrar sempre que nós somos sempre levados à separação. Desde Nina Rodrigues, nós temos isso quando ele começou a falar que os sudaneses, o que nós podemos observar como os Yorubá, eles eram superiores aos bantus. Então, de inteligência, de articulação, e dizendo que o povo bantu era bronco, ignorante, era só forte. Então, desde essa época, os acadêmicos, com viés eugenista, que ficou muito mais presente na era Vargas, da eugenia do povo brasileiro, tentou colocar-nos uns contra os outros, como aconteceu também na África com a Bélgica, entre os Tutsis e os Hutus, que eram povos da mesma origem, mas foram colocados uns contra os outros. É aquela ideia do dividir para conquistar. Quanto mais eu divido, mais fácil eu vou conquistar essas pessoas. Então, nós não podemos nos dividir para conquistar, para sermos conquistados mais uma vez. Nós temos que mostrar nossas forças, e essa força só vai advir da união, que é aquilo que o Tancredo primeiro fez, né? Com ordem de Xangô, de criar a União Espírita de Umbanda, em 1940, com ordem de Xangô, que falou para ele criar. Depois ele sai, 40 ou 50, não me falha a memória. Depois ele sai e funda uma outra, que é a Congregação Espírita de Umbanda. Mas veja, ele fez sempre esse caminho de unificação. E, além da Umbanda, uma figura muito importante, que foi próxima de Tancredo, e depois se virou as costas para a Umbanda, Luzinho da Gomeia. Luzinho da Gomeia, ele era membro da Congregação Espírita de Umbanda. O terreiro dele fazia parte da Congregação Espírita de Umbanda. E quando teve aquele fatídico evento em que ele se veste de Arlete
num carnaval, ele é submetido a um conselho, que no Molocô chama candango, que ele foi submetido a um conselho para saber se ele permaneceria ou não como membro da congregação espírita de Umbanda. E aí, nos jornais mostram a reunião dos malungos, dos cacarucaia, dos velhos, que vão, por meio do jogo de búzios, ver se o Zé da Gomeia tinha ferido algum dos ditames da Confederação de Umbanda. E aí, no jogo, foi claro que ele não tinha cometido nenhuma falta que levasse à sua expulsão da Congregação Espírita de Umbanda. Depois desse fato, estremeceu muito a relação do Zé da Gomeia com a Umbanda. Até então não tinha estremecimento nenhum. E aí chegou naquela triste entrevista que ele fala mal para Chuchu da Umbanda, no final dos anos 60, que Zé da Gomeia fala muito mal da Umbanda. Realmente é bastante triste o que ele declara nos jornais contra a Umbanda. Mas o Tancredo sempre foi o cara que trazia todo mundo. Então, se você pega pessoas do EFAM, do Terreiro do Pantanal, ele trouxe para gente, para dentro da Confederação, e falava que era do Molocô. Djalma de Lalu, que foi iniciado no Jeje, era do Molocô. José Spinelli, que era macumbeiro, falava, eu sou macumbeiro, eu faço macumba, declarou isso, primeiro evento de macumba no jornal, na Rádio Tupi, em 1923, um evento de macumba que ele levou para cantar pontos de macumba na rádio. Ele falava que fazia macumba, mas também se fala que ele era do Molocô, e assim vai. Então, tudo isso foi misturado. Para falar o que é muito difícil. Tirando da questão oral, fica muito difícil fora dela. Sim. Meu pai, eu tenho umas perguntas que estão no chat, mas eu também tenho alguns itens que eu vou trazer acerca especificamente com relação à identidade Molocô. Hoje se fala em divisões de raízes. Raiz Banto, enfim, né, Nagô, e aí vai. Existe em Tancredo uma essência identitária de Molocô? Houve-se dele essa perceptória, desejo de um único fundamento? E aí isso é uma indagação minha, né, que eu acho que é interessante sobre as reflexões que o senhor traz, haja visto todas essas influências que Tancredo tem, e o próprio culto ao Molocô em si perpassa. E aí eu vou fazer um bloco, tem 12 separadas aqui, mas eu vou botar aqui 6, e aí depois eu boto mais 6, que são interessantes até para uma reflexão. O Fabiano dos Anjos colocou: Mário, então estás afirmando que Tata Tancredo era um bandista? Só uma pergunta. Sem dúvida alguma. Ele fala que ele é um bandista, não é o Mário falando. Ele fala que ele é um bandista. Poxa, vamos lá. O livro Origens da Umbanda, dele. Minas sob a luz da Umbanda. Na gira da Umbanda. As mirongas da Umbanda. Ele era o quê? Se ele está falando de Umbanda nesses livros, ele é o quê? É igual falar assim, eu vou falar de Candomblé Jeje. Eu sou um usurpador, porque eu sou iniciado no Candomblé Queto. Como é que eu vou me arvorar de tentar falar do Candomblé Jeje, que eu não conheço absolutamente nada? É a mesma questão. Então, como é que o Tancredo vai falar de Umbanda? Porque ele é de Umbanda, ele se considera um homem de Umbanda. Ele fala, quando ele fundou a Confederação, ele fala que o Xangô se manifestou para que ele pudesse defender o povo umbandista. Está escrito isso neste livro, O Culto ao Molocô. Como se deu toda a questão da Confederação, da União Espírita de Umbanda, e depois da Confederação,
Está nesse livro aqui que ele dá entrevista para o Jornato para falar como tudo aconteceu. Então, não é o Mário falando, é os registros que nós temos de livros sobre o assunto. Não sou eu. Eu falo para mim. Agora, o livro fala para todos. Sim. E aí o Fabiano dos Anjos faz outra afirmação aqui que faz. Mário... não, desculpa, foi eu que acabei... desculpe, mas quando falam de Urubet e Beni, há muita similaridade. Né? Acho que era quando você falava com relação à questão de Bataio e à questão da territorialização dela dentro das regiões. O Bacan fala assim: se Kyoko e Lundas, que ele botou Lundas, não se comunicavam, sustenta a situação das diferenças raízes de Banto e Nagô, vista da falta de interação. Aqui, eu não sei, eu não entendi bem, mas como eu falei, existiam duas populações, os Lunda e os Chokwe. A palavra Chokwe, os portugueses chamaram de Kyoko. E no século XVII, os Chokwe, em razão de fome, de moléstias, de doenças, acabaram invadindo o território dos Lunda e tomaram Lunda. Os Chokwe, os Kyoko, tomaram a região onde os Lunda moravam e passaram a dirigir essa região. Por quase 2 séculos, eles dominaram essa região. Os Lunda nunca aceitaram isso de forma pacífica. E dessas lutas sempre houve escravização, seja de Chokwe, seja de Lundas, em razão das guerras intestinas entre os 2 povos. Chegou ao ponto que os Lunda expulsaram os Chokwe dessa região, mas já tinha tido a troca cultural, filhos entre eles, e aí passaram a chamar esse fruto dessa união entre 2 povos dos Lunda Kyoko ou Chokwe Lunda. Você encontra mais na literatura africana Chokwe Lunda do que Lunda Chokwe ou Lunda Kyoko, porque aí porque quando a invasão dos Chokwe nos Lunda, então seria os Chokwe dominaram os Lunda, e aí surgiu inclusive uma língua nova, que é o Chokwe Lunda, que é uma língua criada da junção dos 2 povos. Então, houve interligação desses povos, sim, claro, tanto de casamento interétnico, toda a tradição que vai se amalgamando, isso é normal entre os povos, há a troca, como, por exemplo, mais recente, na Guerra do Vietnã, de filhos de mulheres de americanos que foram para a guerra, acabaram se casando, e tem lá americanos que moram no Vietnã hoje, no atual Vietnã, fruto de casamento entre pessoas americanos e vietnamitas. A mesma coisa, isso não acontecia em África, quando os povos, por algum motivo, entravam em guerra, dominação territorial, e depois havia troca entre eles, que não é igual ao que nós imaginamos, que tem guerra, todo mundo vai ficar um contra o outro, nunca mais vai ter conversa, não tem a interação, a integração entre os povos. Sim. A Virgínia colocou assim: Beniches, membro fidedigno da tradição Molocô, disse ser iniciado por Fugeco, ligado à batalha. Não dá para negar uma origem dessas, apenas uma afirmação. Sim. Foi o que eu falei também, né? Isso. E ele mesmo até falou isso nessa live, e na outra live que eu fiz com ele especificamente, ele trouxe essa tradução, essa informação. A Ingrid Soares: Tata Tancredo era iniciado para Orixá ou Inquis? Estou confuso. Babá Fabiano de Ogum falou sobre uma separação que me pareceu mais lógica. Sobre Tata Tancredo está muito confuso. Ele era de Umbanda? Mais uma vez, eu vou falar o que o Mário pesquisou e que nós temos de informação. Ele era iniciado para Orixá Oxóssi. Ponto. E ele fala sobre isso, nos livros dele ele fala sobre isso,
Agora, há muita especulação sobre a iniciação de Tancredo. Não se sabe realmente, há especulação, não dá para afirmar tal pessoa iniciou Tancredo para orixá nessa tradição. Não tem, nós não podemos afirmar. Então, há várias pessoas importantes no passado, até a tia dele, a tia Olga, também temos a tradição também de Minas Gerais, do Chico Rei, também a Oscarina, a Sânia Dió e outros personagens importantes que existiram, João Abedê e todos os vários tios que existiam no Rio de Janeiro. E agora, mas em qual tradição? Lembrando, é que as pessoas estão acostumadas a olhar as coisas sob o ponto de vista cartesiano, da separação das coisas. Nos cultos afro, eles são completamente diferentes da visão ocidental cartesiana de encaixotar as coisas. Para o africano, isso pouco importa. Os encaixes que o ocidental faz de separação das coisas, isso é isso, isso é isso, e vai organizando e vai colocando em caixinhas, isso é cartesianismo, é típico do Ocidente. No Oriente e na África, no geral, não vou querendo, são 54 países na África, então, mais de 1.000 povos, mais de 2.000 línguas diferentes, não dá para falar que é tudo igual, lógico que não é, mas há algumas características em África que nós podemos traçar como semelhantes, e uma delas é o fora do cartesianismo, isso não importa. Vamos começar, por exemplo, para falar dos povos bantu que se catolizaram, que se converteram ao catolicismo. No princípio, essa conversão foi forçada? Não. No início da conversão ao catolicismo, essa conversão não foi forçada. Por quê? O africano, no geral, ele é agregador. Ele busca agregar conhecimentos novos aos que ele já tem. Quando chegou a primeira delegação, entre aspas, portuguesa, em 1492, Diogo Cão chega com 2 ou 3 naus, não me lembro bem de cabeça, ele chega, entra pelo rio Zambeze, que é um rio caudalosíssimo, para visitar o Reino do Congo, a convite do Manicongo. Essa primeira entrada nesta região já havia escravizados antes, que foram capturados no litoral africano, por Portugal já antes. Mas essa primeira expedição, entre aspas, que foi a convite do Manicongo. Nessa expedição havia religiosos católicos que acompanharam. Onde tinha expedição, tinha padre junto. Não podia ter nenhum trabalho sem os padres acompanharem. Então tinha padre. Como é que os padres começaram a chavecar os povos do Congo? Olha, Jesus fazia milagres. Ele cuspia no chão, fazia uma melequinha, passava nos olhos e curava a pessoa. Ah, é? Como é que eu aprendo isso? Sendo católico. O que eu tenho que fazer para ser católico? Tem que ser batizado. O que é batizado? Está nas águas e tal. Beleza. Então, para ele poder agregar conhecimento àquilo, à sua prática, porque era uma prática utilitária. Nós temos que tentar entender que isso não é a filosofia grega, diferente formas de ver o mundo como o africano enxergava. O pragmatismo, ele era muito mais vívido. Qual que era o meu interesse? Era o meu bem-estar e da minha comunidade. Se eu agregar mais conhecimento ao meu repertório mágico de cura,
eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Então, essas trocas foi o que aconteceu no Brasil. As diversas etnias trocaram conhecimento aqui, trocaram habilidades entre si e deu no que nós chamamos hoje de religiões afro-brasileiras. Essas divisões, candomblé, umbanda, são todas produtos do mundo acadêmico. Nós não temos que lembrar que as cerimônias que aconteciam no terreiro da Casa Branca no início do século XIX não chamava candomblé. Não tinha nome. Era uma prática que eles faziam. Esse nome só veio a entrar depois, igual a macumba. A macumba, ela tinha nome? Não. Eu não falava assim, eu faço macumba. No começo, não. Depois ela adquiriu um status. Até José Spinelli vai falar sobre isso. Eu sou macumbeiro, eu faço macumba. Meu terreiro é de macumba. Mas até então, a macumba era só um instrumento musical e o lugar que o pessoal tocava o instrumento musical. Não tinha um nome para a prática. Assim como também a Umbanda. O que nós nomeamos de Umbanda depois, ela foi gestada por pessoas a partir dos anos 20 do século XX. E o Zélio tem pouca importância nesse começo. Só em 41 mesmo, com o Congresso Espírita de Umbanda, que isso fica fundamentado. Mas até então, o nome, ele era um nome solto. O Umbanda era a prática da cura, só. Então, a Umbanda era a cura. Qualquer coisa que tivesse o escopo de curar as pessoas, não só de doenças, mas o equilíbrio da saúde mental, espiritual e física, esse conceito mais holístico, era o que chamava-se de Umbanda, da cura. Por isso que o Zélio frequentava uma senhora que incorporava um preto velho que fazia Umbanda com ele. Mas que a palavra Umbanda, nesse contexto, fazia cura, porque ele tinha ataques epiléticos. Então, era um tratamento que era submetido para que tivesse menos ataques epiléticos. Ponto. Então, nesse contexto, o que se buscava era agregar conhecimento. A mesma coisa, os povos que vieram para o Brasil foram se juntando, trocando ideias e foram se somando, buscando o bem comum. E é isso que nós não podemos esquecer. Essa separação é nossa do mundo ocidental, que não há no mundo africano nem no mundo oriental. Muito bem. Aqui o chat está animado. Deixa eu pegar aqui mais uma fala do Rubens Bacana. Se não há referência de Bataille como banto, sua feitura em Nanã indica uma iniciação ao orixá e não equice, penso. Sim, mas aí, da onde vem essa iniciação a Nanã? É história oral, ponto. E aí não podemos pensar também com o Bataille como um nome de uma região do atual Congo, que também faria sentido. Eu estou apresentando aqui ideias, não verdades. Eu estou apresentando ideias. Sim, se eu pensar, ele é iniciada para Nanã, porém, Nanã é do povo Tapá, não é Iorubá. Nanã, ela vai entrar depois para os Iorubá, mas nem é muito famosa entre os Iorubá. Nanã, ela é pouco lembrada pelos Iorubá. Talvez para o povo Tapá, sim. E aí tem também a ver com essa situação. Mas não estou falando que é verdade ou mentira. Estou dizendo, apresentando situações que nós podemos pensar sobre a história dessa senhora. Se Bataille é da região do Congo, então Maria de Bataille, que veio dessa região, ou a Maria Bataió, como um nome Jeje, Euê, Fon, e se for Urubá, abençoada pela alegria, Bataió, Ba, Tiaió, que a alegria abençoou, pode ser também, ou então, assim como Folqueto Lerofé. Não é uma palavra Urubá, é uma palavra que é do Benin, do atual Benin. Não é do povo Iorubá. Não tem uma tradução em Iorubá.
Folquetolorofé, o nome iniciático de Tancredo, é um nome que não é iorubá, muito menos Congo, Bantu. Ele é da região do atual Benin. Muito bem. Uma que é outra afirmação, exatamente, unir forças. Tancredo levantou a bandeira do povo africano, independente de grupos étnicos. Sim, é verdade. O Sérgio traz uma questão uma questão que ele discute dizendo: parece haver um sincretismo temático na mesa, pois as diferenças entre raiz e homolocô são bem visíveis, principalmente no pilar iniciático do culto, não se enquadrando a Umbanda entre elas. Aí mas eu vou dizer que Umbanda que se está falando. Pois é, deixa eu só colocar um comentário bacana, que é interessante, que ele complementa, ele contesta a afirmação dele e coloca assim: não vejo divisão de forças entre as raízes de homolocô, só de ritos, ou quando se sugere uma mistura entre ritos já consolidados. Me remete a uma ideia de unificação de ritos. Ok. Axé. É uma boa visão. Sim. Eu tenho a minha, mas eu vou deixar a minha para outro momento. O Fabiano colocou uma outra coisa aqui: Iroko, Manilá, Molocô, patrão do Acel, Molocô, de raiz Nagô, Mário Filho. Quanto à contribuição ao Molocô, deixou claro a diferença entre o Molocô de raiz e o Umbanda Molocô. Bom, ainda bem que a gente conseguiu chegar a uma convergência, que ela estava preocupada. Também acredito no nome Umbanda, vem de Umbanda, né? Umbanda era o chefe do culto Cabula. Sim, não só uma correção só da palavra, não era em banda, mas em banda. Sim, é verdade. É com E, então. Com E. Ah, ok. E aí eu pergunto ao senhor, existe uma identidade, porque essa é a minha dúvida, né? O senhor consegue ver hoje, nesse homolocô de meu Deus, eu aqui no Ceará, meus irmãos no Rio, em Minas, e aí Brasil afora, e aqui eu cito em Feira de Santana, também temos, eu esqueci o nome da sacerdotisa de homolocô, que eu já tive o prazer de conversar com ela, e a gente vai falar da Argentina. Esse homolocô, né, esses homolocôs, né, como se muito se diz, são identidades próprias ou peculiares, e se não, existe uma identidade pura de um homolocô? Na sua visão, apenas um ponto de vista. Não, porque não há nada puro. Como é que eu vou dizer de algo puro se não há pureza nessas práticas? Então, se eu vou pegar aqui alguns dos livros do Tancredo, eu vou ler 3 ou 4 cantigas. Você vai encontrar na mesma cantiga, começa com um nome aparentemente Bantu, em seguida você vai ter um nome em Jeje, e depois um nome em Yorubá, e depois em português. Se a cantiga de fundamento, ela tem, como até o professor Beniste falou, e os Ogãs também comentaram sobre isso, se é na própria cantiga 3 ou 4 línguas diferentes, que somadas vão dar o sentido para aquela cantiga, como é que eu posso falar em pureza de alguma coisa? Se as cantigas que Tancredo entoava, até naquela entrevista que ele dá ao José Beniste, que, falando de axé, colocou nesta semana, e quem puder ouça a entrevista, Tancredo canta uma cantiga que começa com uma palavra de origem bantu, vai para o português e depois tem a questão iorubá. Então, ele mesmo cantava nessa situação. Então, quando nós falamos em pureza, qual pureza? Pureza do quê? Existe um homolocô puro, mas em que sentido? De onde é essa pureza? A não ser que eu fale assim, não, eu tenho culto homolocô de raiz direta dos Lundakyoko, dos Chokwe, eu cultuo os meus ancestrais na Mahamba. Eu faço esses rituais, X, Y, Z, que até hoje os Chokwe fazem, porque eles fazem. Chokwe mantém as tradições religiosas deles,
bastante preservadas. Agora, se eu falar, a minha Umbanda, o meu Omolocô é a prática desse grupo étnico, é igualzinho. Aí eu posso dizer que esse é um Omolocô puro, de raiz. Se eu já coloco outras questões no meio, até o nome Omolocô, como até o Beniste falou, o Ornato Zé da Silva fala, o próprio Tancredo fala que o Omolocô é o nome iorubá. Aí, então, como é que eu vou ficar? Se é do Lunda-Kyo, como é o nome iorubá, já começou misturado. Já não tem mais, como falar, é pureza. Sim. E Babamari, assim, é interessante porque a gente vê, como eu disse, né, essas subdivisões das nações, das raízes, que nós hoje em dia temos as suas identidades, raiz macumba, raiz banto, raiz nagô, e aí aqui referencio a essas três raízes que são hoje em dia as mais difundidas especificamente. E aí eu volto a Tancredo. Em alguma dessas identidades, Tancredo se identificava, ou ele era um bando monocô mesmo e não tinha isso, Ele falava o seguinte, ele falava, nas obras, então não temos que ver vários sentidos. Vamos fazer de conta que Tancredo não existisse. Vamos pegar e tirar a figura de Tancredo como se ele não existisse sobre a questão do Omolocô. Então, vamos fazer um recorte sem a sua presença. Nós temos figuras outras que falam do Omolocô antes de Tancredo, eu não encontrei. E eu pesquiso isso desde 2004. Eu comecei a pesquisar o Omolocô em 2004, como um pesquisador mesmo. Não encontrei nada, somente pós-Tancredo que o Omolocô se torna conhecido. Antes de Tancredo falar em Omolocô, ninguém falava. Então, você não encontra publicação, não encontra jornal, nada que registre algo antes de Tancredo. Então, Tancredo é a primeira pessoa. Então, se eu falar Tancredo não existe, porque muitos querem falar assim, vamos pensar Omolocô além de Tancredo. É difícil. Porque até Gerson, ele era próximo de Tancredo. Ele tinha uma proximidade com Tancredo muito grande. Inclusive, ele participava como consultor espiritual na confederação. Então, não era uma pessoa estranha, que não era partícipe da vida do Tancredo. Então, na verdade, o Tancredo ele foi realmente a pessoa que fez com que a palavra Omolocô e o sentido que Omolocô deu tivesse visibilidade. Como, por exemplo, nós conhecemos o culto Orodere. Você conhece, Darlan, o culto Orodere? É um culto de origem Congo. Então, é um culto de origem Congo que não foi preservada, que desapareceu. Que ele já veio também com misturas católicas e misturas do espiritismo, mas do olhar já do africano, que teve no Brasil, no Rio de Janeiro e em Espírito Santo, e que desapareceu. Ele acabou sendo aglutinado pela Umbanda com o tempo. A mesma coisa. Então, quando você vai buscar a pureza, o entendimento, a compreensão, fica muito difícil. Então, é mais fácil nós tentarmos encontrar aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos divide. Eu não vi, como eu volto a dizer, eu pesquiso desde 2004, o Omolocô, a história do Tancredo, o que ele fez, os jornais que ele publicou, a revista Mironga. Nós não podemos esquecer nunca, a revista Mironga ela é fundamental para que nós compreendamos o que o Tancredo e o seu grupo entendia como prática afro-brasileira, porque ela é uma publicação própria da Confederação, publicação própria. O diretor do jornal, da revista Mironga, era do Omolocô, todo mundo que escreve era Omolocô, praticante do Omolocô. Então, essa revista
nós não encontramos em lugar nenhum. Uma ou outra biblioteca que vai ter, ou alguma pessoa que teve ao longo da vida, que comprou, que teve acesso a essa revista, que ela poucas edições, e raramente você encontra. Mas tudo isso nós temos que somar. Não só os livros do Tancredo, mas 25 anos de coluna no jornal O Dia, mais Luta Operária. São 14 jornais para o qual um dia ele escreveu, que ele foi entrevistado. A última grande entrevista dele, de 3 páginas da revista Manchete, você até colocou a imagem dele com o charutão assim de lado, que ele fala, é uma entrevista gigante para a revista Manchete, dada a importância que ele tinha ainda nessa época. Eu estou quase conseguindo a gravação dessa entrevista, viu? O arquivo da Manchete. Que maravilha, que maravilha. Eles estão fazendo análise e parece que o arquivo da fita, que era aqueles gravadores grandões, né, parece que existe, só que aí eu vou ter que ver a questão, mas depois eu lhe explico. Mas tá caminhando para a gente conseguir essa entrevista também. Aqui Benício colocou, aqui o Olgan Jassanã, na verdade, colocou no canal do YouTube dele, que com muito orgulho também vai estar aqui no nosso canal, que o Jassanã vai disponibilizar para a gente também, né? Com muito carinho, o Benício também autorizou, então a gente vai poder trazer a voz de Tancredo, que é algo raro, né? Sim. E a gente tem que trazer essas memórias físicas, porque, como você disse, antes de Tancredo, nós não estaríamos aqui falando disso, né? Sim. O fenômeno Tancredo da Silva Pinto é porque o que acontece? As pessoas que empoderam-se do homolocô, indistintamente, acabam tomando eu acredito que às vezes são questões mais pessoais do que mesmo uma questão histórica. Porque como é que eu posso falar de alguém que eu não provo? Nem que seja retórico. É difícil, é complexo. Eu chegar para o senhor, não, Babá Mário, quem fez o Me Fez no Santo foi meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu quis. É muito fácil. Isso é muito objetivo. A oralidade me permite também contextualizar ao meu bel prazer, a poder ocupar o espaço a partir daquilo que eu quero. A gente também não pode tornar todo elemento histórico sem ter realmente uma fundamentação instrumental, né? E isso a gente está falando do campo da academia. É importante vocês que estão nos assistindo compreender isso. Quando a gente fala de pesquisa, não é eu querer, né? Babá Mário não chegou ao título de doutor ocupando apenas pela função do desejo do ego dele, não. Ele sentou, com todo respeito, numa cadeira, ocupou-se o tempo à leitura e se dedicou a isso. E os elementos de 2004 para cá, gente, não é um dia nem 2. É porque a gente acaba entrando em certos embates, onde o Darlan, e aí eu vou falar de mim, que é mais fácil eu falar de mim do que falar de outra pessoa, o Darlan quer defender suas próprias teses. Isso não é favorável a gente manter um discurso, porque eu preciso ser mais ilustrado do que o outro. A gente tem que também reconhecer, a partir de uma construção histórica, a partir de instrumentos que são metodologicamente, tanto é que agora, até aproveito e lhe digo, a gente está questionando a data do nascimento de Tancredo, né? Todo mundo, ninguém sabe a data do nascimento dele. Mas a gente conseguiu descobrir um documento com o nome da mãe dele, em 1890, onde ela é beneficiada pela lei do ventre livre. Por quê? Porque ela tem um filho, né? Ela fala a quantidade de filhos, dentre eles tem 3 homens. Então, teoricamente, a gente está esperando a cópia desse documento, que é um documento dado pela Biblioteca Nacional, que foi catalogado lá, e a gente está quase com esse documento para comprovar que Tancredo realmente tem mais de 100 anos, que Tancredo nasce no século XIX, e com um embasamento o quê? A partir de um documento. Não é eu querer, não é eu desejar. A dúvida do nascimento existe. Agora, vamos provar uma tese? Com documentos. Então, a gente já vai poder, pelo menos, sustentar e dizer Tancredo tem mais de 100 anos, provavelmente ele é um desses 3 filhos que são citados do gênero masculino, né, de 3 filhos homens, e onde a mãe é beneficiada pela lei do ventre livre, em 1890. Então, falar a partir de fatos e de documentos. Senão fica uma coisa muito das minhas ideias, do meu coração, e entusiasma de dizer, mas
diferentemente divergem. Mas era isso que eu queria dizer e deixo para o senhor aí sua fala. Veja, quando eu vou falar, geralmente, em palestras ou discutir sobre qualquer fato, eu consigo ainda separar o pesquisador do religioso. Tanto é que a gente não vai conversar aqui de fundamento do Obi, do Orobô, do Alá que vai cobrir o Iaô, do ponto riscado que eu vou utilizar para fazer uma iniciação, se vai ser deitado, se vai ser em pé, o que eu vou fazer no corpo da pessoa, não estamos discutindo isso. Estamos discutindo fatos que eu posso trazer para discutirmos que haja fundamentação. Agora, questões particulares que aconteceram, eu não posso falar que isso é geral. Certa feita, Tancredo fez isso. Isso ele fez naquela ocasião porque houve um problema, uma situação específica, como até foi colocado. Ele era reservado em dividir seu conhecimento, mas as mulheres de Uberlândia fizeram o que fizeram, ele foi lá e acabou tendo que chancelar algo que ele não queria fazer. Então, foi um fato inusitado. Mas Tancredo foi sempre assim? Não. Ferlan, quem está fazendo a pesquisa, falei de Nogueira, ele falou que Tancredo ele era um homem extremamente temido. As pessoas tinham medo dele. Ele era um cara bonachão, ele era um cara... Mas muita gente tinha medo dele, porque ele era o cara que detinha um conhecimento extraordinário e isso dava medo nas pessoas, o que é também bastante compreensível. Por isso que era difícil alguém falar, babá, Tata, me ensina as coisas aí. Ninguém falava, ficava todo mundo quietinho, não o cobrava. Agora, quando eu falar de fé, é diferente. Quando eu creio numa coisa, eu posso crer em terra plana. Eu posso crer que a Terra é o centro do universo. Eu posso crer nisso à vontade. A teoria do heliocentrismo, que o Sol é o centro da galáxia, do sistema solar, existe todo um estudo acadêmico que prova isso. Mas eu não quero concordar. Eu acho que a Terra é o centro do sistema solar. Ponto. É sistema terráqueo, não solar. A Terra termina, ela é plana e vai terminar ali. Eu acredito nisso. Aí é uma questão de fé. E essa questão de fé, eu não posso entrar nessa seara, porque são coisas que as pessoas creem. Eu acredito piamente que Tancredo dividiu o Molocô em 3 raízes. Não. Do que eu estudei até hoje, estudei muito, li muito, como você falou, horas e horas de bunda na cadeira, conversando com pessoas, indo para o Rio de Janeiro. Quando eu fui me dar minhas obrigações, eu estive com pessoas do Molocô, velhos cucurucaia do Molocô, falando sobre isso, e nunca isso eu tenho visto há menos tempo. Agora, isso aí foi o que o Tancredo falou, fez, ou aprovou? Não, não era. Até a morte de Tancredo em 74, até ele, em 75, quando ele faleceu, até então ele não fala em divisões do Molocô. Então, isso já é mais novo, mais recente. Talvez sejam para buscando o que você falou, Darlan, da identidade da pessoa. Então, ela quer buscar uma identidade. Veja, no meu caso, eu sou o Babalorixá, iniciado na tradição Queto, com 21 anos de iniciado na tradição Queto. Eu sou um Babalawo que foi morar na Nigéria para estudar o culto de Orixá, para estudar o culto de Ifá na fonte, na raiz. Morei na Nigéria. E aí eu vou fazer um Omolocô Angola? Não, eu vou fazer um Omolocô que vai trazer toda essa lembrança do culto de Orixá.
Mas eu falar, meu molocô é Nagô. Não, eu faço o molocô. Eu vou trazer tudo do molocô para a minha visão, para o meu conhecimento de orixá. Eu conheço de Inquice? Não. Eu conheço de Vodum? Não, não conheço. Por quê? Mesmo porque no molocô também esse conhecimento não é tão profundo. Vou perguntar para qualquer pessoa que está assistindo nessa live, você conhece profundamente as divindades dos Bantu? Lembrando que Bantu são 500 povos diferentes, 500. Mais de 1.000 línguas e dialetos, que o dialeto hoje não é o adequado utilizarmos, mas as gírias. Então, tem a língua e tem as variações das línguas. As enculturações linguísticas. Sim, e aí eu vou falar, você sabe tudo isso? Eu faço o candomblé Angola, faço o molocô Angola de orientação Bantu. Quais são as divindades, por exemplo, cultuadas no sul de Angola? Não são as mesmas do norte de Angola, nem são as mesmas do meio de Angola. Há diferenças regionais. Eu vou falar, não é igual. É igual falar em orixá. Os orixás mais importantes do sudeste da Nigéria não têm importância alguma em Ilé-Ifé. Nem são lembrados. E Euá, por exemplo, só é cultuada na beira do rio Euá em lugar nenhum da Nigéria. Não é uma orixá que todo mundo cultua, e assim vai. O meu sacerdote de Ifá, com quem eu vivi na Nigéria, eu falei para ele assim, babá, o senhor conhece Nanã? Ele falou, nunca ouvi falar. Oxumaré, é o arco-íris. Tem culto de Oxumaré? Não. Para ele não tem. Se eu vou para uma outra região, tem culto de Oxumaré, é um orixá importante. Então, é a mesma coisa outros povos. Eu sigo o Angola, mas qual Angola? Eu sigo o Congo, mas qual Congo? Qual povo? Qual etnia? Qual grupo étnico? Qual língua? Qual culto? É muito difícil, porque é gigantesco. É porque o que acaba acontecendo, meu velho, é que, às vezes, eu vou voltar novamente a esse ponto que eu acho, as buscas de identidades egocêntricas. Então, às vezes eu quero mais o meu e eu acredito que aquele panteãozinho de 12 orixás, de 9 orixás, de 16 orixás, de 21 orixás, que é a forma com que eu aprendi e aquilo ali é o que eu chamo. Mas eu aprendi que a melhor coisa do mundo é que as folhas caem no chão e que o tempo faz com que elas se tornem novas. Então a gente também tem que aprender que as mudanças ocorrem e as adaptações a esse tempo realmente favorecem. Mas eu queria contemplar uma pergunta que eu achei bem interessante. Deixa eu só achar ela aqui, eu marquei. Pronto, essa aqui que eu acho muito interessante. Um último ponto que eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Por que o Molocô basicamente desapareceu no Rio de Janeiro? Extensão da nação Queto ou deslegitimização pela Umbanda Branca? Infelizmente, eu não sei o nome do Mysterious Man. Pois eu gostaria de também. saber o nome dele para falar, porque eu agradeço demais a essa pergunta. Essa pergunta é fulcral. Por que o Molocô perdeu força? Isso aconteceu um pouco antes de Tancredo falecer. O Molocô ele foi cada vez mais sendo criticado. Está acontecendo a mesma coisa hoje entre nós. Sim. O candomblé começou a desfazer de quem fazia a Umbanda Molocô. O candomblé começou a falar mal, havia uma campanha difamatória. Sozinho da Gomeia começou, Olga de Alaqueto, que era amicíssima de Tancredo, se virou contra a Umbanda, arrebenta a Umbanda. Outros sacerdotes de candomblé começam a criticar o Molocô de candomblézinho, o candomblé de meia cura e outros candomblé nas coxas, começaram a criticar. As pessoas que praticavam o Molocô, o que fizeram? Primeiro, tiraram o Molocô.
dos seus próprios nomes, mesmo que não tinha. Tudo era nome de santo, a maioria é casa espírita. A maior casa de Homolocô, no Rio de Janeiro, que põe no carnaval toda vez, vai ter a saída de Iaô, no Abaçá, tal, esqueci o nome do Abaçá, mas era famosíssimo. Ele tinha, toda semana tinha saída de Iaô, e colocava no jornal. Mesmo essa grande casa de Homolocô, não tinha Homolocô no nome. Era tenda espírita. Era Abaçá espírita e o nome de um santo. Não vou me lembrar agora, que a barba branca não mostra a idade já. A cabeça já vai falhando. Mas nesse Abaçá, que era famosíssimo, ele era muito próximo de Tancredo. E era figura carimbada na macumba carioca. Esse terreiro sumiu. E outros mais foram virando terreiros de candomblé. Os sacerdotes acabaram migrando para o candomblé Queto, ou para o candomblé Jeje, ou para o candomblé Angola, para ter aquilo que nós discutimos agora há pouco, Darlan: identidade e legitimidade. Eu sou Homolocô, eu não tenho a iniciação perfeita, porque isso foi sendo debatido, era marretado em todo mundo. Vocês não são feito nada, vocês não são de santo porra nenhuma, vocês são tudo não passaram pelas folhas, não passou por isso, não passou por aquilo. O papo de sempre que o povo do candomblé faz. Porque esse é um produto do embranquecimento. É um produto daquilo que o mundo acadêmico, de forma horrível, fez quando o mundo acadêmico tentou estabelecer o que era o puro e o que era impuro. E estabeleceu, Ednei Rodrigues, que o puro era o Nagô, que o puro era Iorubá, e o Jeje e o Angola eram misturebas sem sentido. Então, essas buscas para tentar encontrar algo puro, que não existe, não existe nada puro, em lugar nenhum, de buscar essa pureza que o mundo acadêmico tentou, Roger Batiste, Edson Carneiro, Arthur Ramos, que foram descrevendo a macumba como uma mistureba sem tamanho. Todo mundo fala mal. E a Umbanda Homolocô, como até no próprio site da CEUB, é a Umbanda mais tradicional possível, é a mais legal que existe, que ela é filha da macumba. A Homolocô é filha de verdade da macumba, ela é a continuidade daquilo que nós chamávamos de macumba. E ela nunca perdeu essa sua característica das roupas coloridas, da alegria, da festa, daquilo que a macumba trazia, da catarse, da ambientação de terreiro, que com o tempo a Umbanda foi perdendo isso. Mas o Homolocô manteve, a Umbanda Homolocô manteve, o Homolocô, Umbanda Homolocô, enfim, não importa para mim também essa divisão, mas tudo isso aí manteve a comunidade, porque é isso que nós precisamos, é manter a comunidade, é termos uma comunidade que nós nos ajudemos uns aos outros, que tenhamos paz, compreensão, o que foge completamente às umbandas hoje, umbandas neopentecostais, né? Que é umbanda digital, umbanda eletrônica, que isso não é macumba, isso não é nada. Essa invencionice de ter desenvolvimento online, cadê o corpo a corpo, cadê as necessidades de você aprender a lidar com o outro, de você compreender o outro, de saber o que o outro está precisando e assim vai. Então, nós precisamos caracterizar isso, que é muito importante. A questão é a comunidade. Se eu falo que a minha mulher faz Homolocô, estou lá, foda-se o resto. Isso não me diz respeito. O Babá Mário faz a Umbanda dele, que ele fala que é Umbanda Homolocô. Foda-se. Ninguém paga o aluguel do meu terreiro. Ninguém vai lá e fala, Babá, quanto é que eu posso pôr na sua conta do seu Pix? Depois eu digo para você pagar o seu aluguel do seu terreiro. Quem paga sou eu.
E assim vai. Então, eu não devo nada a ninguém, é uma questão de fé. Agora, eu, como acadêmico, eu, como um pesquisador, eu tenho que me fundar. Eu tenho que me fundar em material. Eu tenho que me fundar em material escrito em teses, em artigos, em jornais, porque eu sou um pesquisador. Agora, falar em fé, eu falo em fé no meu terreiro, no meu filho de santo, aí fala, acredito nisso, é nós, estamos aqui junto, isso é assim, assado, é uma coisa. Agora, para um público, eu não tenho que falar de crença minha, eu tenho que falar de pesquisa que eu fiz e o que eu posso apresentar para todos. Ponto. E se eu divergir da sua pesquisa, eu também posso fazer uma pesquisa. Eu tenho Claro, que claro, A não tenha academia foi feita dúvida. para isso, é livre. Claro, não tenha dúvida. Pronto, morreu o assunto. Eu acho que assim, você quer divergir da minha tese? Ótimo, concordo. Acho que a academia é o melhor lugar da divergência. Porque a academia, a gente tem método. Agora você tem que chegar lá e obedecer o método. Não ir com a minha ideia, eu vou escrever sobre o elefante branco que voa de asas azuis. Porque eu acredito, porque a Terra é plana, não sei. Eu tenho que provar essas teses com base em estrutura. Se a Terra é plana, tem uma estrutura física. Se o elefante branco com asa azul voa e existe, eu também vou ter que provar ele fisicamente. Não é algo subjetivo que a gente vai poder criar. A grande questão é que hoje em dia cada um quer criar sua tese, defendê-la, e lamentavelmente arruma seguidores que realmente a gente sabe, né, que os apóstolos da fé são criados sobre essa metodologia mesmo de poder induzir e acreditar que essa sustentação, às vezes sem solidez, porque é muito fácil eu virar e dizer assim, não, Tancredo não presta, vou aqui exacerbar mesmo a minha fala, Tancredo não presta, Tancredo não é Homolocô é XYZ antes dele, mas eu não instrumentalizo isso metodologicamente, academicamente. E quando a gente traz para esse evento, gente, pessoas da academia, não é porque eu acho o Babá Mário Filho legal e a gente é amigo. Não, eu conheci o Babá Mário Filho tem 3 meses que eu tive a audácia de mandar para ele uma mensagem e ele, graças ao Orixá, me respondeu tão gentilmente e quando fiz o convite para estar aqui no evento, veio. Mas não, ele parou, ele teve o tempo dele de poder construir um pensamento baseado não nas ideias dele, não a partir do desejo dele, não é a partir do desejo do Darlan, mas a partir de um conhecimento existente. Quando ele pega estes benditos livros, quais eu também tenho na minha residência, porque eu estou aqui no Gongadeado Anderson Sebastião, na casa do meu querido pai Nilton. Eu tenho os mesmos livros, instrumentalizo eles para tornar uma pesquisa, isso é que faz com que a gente possa provar alguma coisa. Não são as teorias do elefante branco de asas azuis voando. Sem eu ter uma prova instrumentalizada. Entendam que a ocupação da academia não é gerar conhecimento vazio, conhecimento sem instrumentalização ou metodologia. E a isso, gente, também perpassa uma outra perspectiva, a fé. O instrumento fé é o instrumento que sustenta com que nós possamos estar fazendo esse tipo de discussão. O nosso desejo, eu vou usar uma expressão um pouco chula, o nosso tesão, o apaixonamento, para poder estar disposto às 8h30 da noite, de poder discutir isso, mas com base não nas minhas teorias, ou nas teorias de Babá Mário Filho, porque há crenças e há discordâncias, mas há um elemento que é próprio, gente, existe um método. Não se chegou isso a partir daquilo que eu acredito. Eu creio no fenômeno Tancredo, mas por quê? Porque há uma comprovação, há uma relação. Se hoje eu sou feito no Orixá Oxóssi, na casa qual sou filho, pelo meu sacerdote tomou Decá com o meu avô de santo tomou com a minha bisavó de santo, que tomou com Tata Nilton Pogô, que tomou obrigação com o Tancredo. Esse é um vínculo, isso é um cordão umbilical, isso é uma relação provável, instrumentalizada, não só da oralidade, que pode ser um instrumento, mas existe uma oficialização, onde eu posso, pelo menos, diante de tantas informações, dizer, hoje eu sou, acho que é tataraneto, né? Eu sou quarto neto de Tancredo, se eu for, nem sei qual é a função de Tancredo, e avisar isso a mim, e trazer isso a mim, é significativo.
E a vocês que estão assistindo, né, e vão assistir ainda essa live, compreendam isso. Aqui não é um campo de guerra onde a gente acha que fulano não é, Beltrano não é. Não, gente, essa metralhadora de defesas, eu acho muito sóbria e acho muito bonito quem defende suas bandeiras. Mas a defesa das suas bandeiras, elas têm que perpassar um instrumento, um método. Se eu acredito, eu não vou nem entrar nessa discussão de Jesus é Oxalá, não, porque senão vai bugar a cabeça do povo. Né? Que Oxóssi São Sebastião também não quero entrar nisso hoje, não. Deixa para outro dia. Mas se isso existe, a mesma coisa de eu chegar em Juazeiro do Norte, no Ceará, e duvidar da fé da senhora simples que acredita que Padre Cícero é santo. Eu tenho que ter um instrumento para comprovar isso. O instrumento dado pela Igreja Católica de não canonizá-lo. Ele não é santo baseado nisso. Mas na fé popular ele é. E eu posso acreditar que o senso comum ainda é uma ciência e que eu tenho que respeitar o senso comum como algo. Mas como fundamento teológico, dentro do embasamento teológico da Igreja, ele não é santo, haja vista o conceito legal do processo canônico que ele deveria passar para poder arcar a ser escrito o nome dele no livro dos santos da Igreja Católica e ter a solenidade de ser dito seu nome como santo por meio de um papa. É isso que eu acho que a gente também tem que ter cuidado, né? Acreditar sim, mas saber como eu acredito. A gente não é criança, a gente já tem um nível de informação, de formação. As pessoas mais simples às vezes não, mas a gente quando se ocupa na função de sacerdote ou sacerdotisa, seja do que for, eu tenho que ter cuidado com aquela pessoa que eu estou aqui. Hoje esse canal ele tem uma responsabilidade com as pessoas que estão assistindo. Você que está me assistindo agora, as pessoas que vão assistir depois. Isso é carinho, isso é atenção. Esse congresso foi carinho por inúmeros anos que o nosso culto, o Molocô, passou. Lamentavelmente, no obscurantismo, mas muita gente abrilhantando suas ideias de forma... Cada um no seu gueto, cada um no seu processo. Mas a gente precisa fortemente, né, dar esse papel e buscar como pessoas que somos para instrumentalizar melhor as nossas falas. Desculpe, mas eu também precisava fazer esse desabafo, Babá, porque eu acho que às vezes a gente fica tão enclausurado, e eu estou aqui há 2 dias, né, uma hora metralhado, outra hora não, e eu estou por trás de tudo isso aqui, e essa ocupação desse espaço me permite hoje, pelo menos, trazer essa minha inquietação. Desculpe interromper sua fala, tem até pergunta para o senhor, eu sei que a hora urge, eu prometo que vai ser a última. Mas deixa eu só fazer uma observação com base no que você falou. Veja, eu tenho a minha fé, a minha crença específica. Eu poderia muito bem levar toda a minha pesquisa para tentar comprovar que Tancredo fazia culto ao orixá exclusivamente. Quando eu vi o nome dele, Forqueto Olorofé, falei, é nome dele é Yorubá, acabou. Ele segue o orixá. Mas não é verdade. Não é verdade isso. É um nome que não é Yorubá. Provavelmente é o nome da divisa entre Benin e atual Benin e atual Nigéria. Mas pessoas fazem isso, não é normal também a pessoa fazer isso. Vai tentar levar a pesquisa dele para tentar comprovar a sua crença. E aí não, eu comprovei a minha crença metodologicamente, academicamente, empiricamente, mas foi falha, porque ele não se afastou do objeto dele, que é o principal de um acadêmico. A fé tem que fazer parte da sua vida, mas na pesquisa você tem que fazer o afastamento. Mas não é fácil, não é fácil. Sim. Babá Amado, eu vou fazer a última pergunta, que está aqui no chat, para a gente poder concluir, que eu acho que ela é interessante. Babá Amado, o senhor entende que essa tentativa atual de fazer uma Molocô-nação acaba sendo uma tentativa de separar da Umbanda do Molocô e rebater contra o Candomblé como se fosse uma nação do mesmo?
Eu tenho esse mesmo pensamento. Eu tenho esse mesmo pensamento quando eu falo que está cada dia pior isso. Umbanda é pré-primário, candomblé é colegial e Ifá é universidade. Essas brincadeirinhas, e isso me irrita profundamente quando eu ouço isso. Então, aquelas senhoras pretinhas, lá do interior do Nordeste, lá do interior de Minas Gerais, do interior do Rio de Janeiro, que cura pessoas com um copo d'água e um galho de arruda na mão, chamando por um monte de santo, e fala que pratica Umbanda, ela não faz Umbanda. Então, quem sou eu para dizer isso? Então, realmente tentando diminuir a importância da Umbanda, e a Umbanda tem importância gigantesca em nosso país. Mesmo essa discussão que estamos tendo agora, ela só existe porque a Umbanda existe. Senão não teríamos discutido isso agora. Então, nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. E essa ideia de que a Umbanda é pré-primário, que Umbanda é escolinha de criança, que não tem fundamento, que não tem conhecimento. Eu me lembro de uma situação bastante risível. Eu estava num congresso em 2005, numa das casas matrizes do Candomblé de Salvador. Estava lá, me convidaram para um congresso na época. O congresso discutia a questão ambiental. Foi a primeira vez que o Candomblé resolveu discutir a questão ambiental das oferendas. Se o alguidar e outros elementos necessários que ficasse na natureza, não só os elementos, mas que faria parte. Então, foi um congresso de discussão sobre isso. E aí, esse congresso, ele teve, na mesma época, uma cerimônia importante para Tempo. E aí, estava acontecendo, então, entre um evento ou outro, nós ficávamos ali assistindo às cerimônias religiosas desse candomblé. E aí, uma das matriarcas visitantes do evento estava conversando com uma outra matriarca, duas senhoras bastante bem arrumadas, com a roupa engomada, brancas que brilhava, duas senhoras pretas, orgulhosas, com seus fios de conta, roupa impecável, engomada, passada, conversando. Nossa, eu paguei uma nota nessa roupa para poder vir aqui hoje. Ainda bem que eu tenho a minha preta velha que me dá dinheiro com as minhas consultas. Que se dependesse de inquice de orixá, eu estava pobre. Então, veja, isso é nosso, faz parte da gente. Isso é entidade, orixá, inquice, baiano, preto velho, exu, pombagira, tudo isso é nosso. O quanto que eu misturo isso que vai ser legado à nossa tradição. Aquilo que eu aprendi do meu iniciador, como é que ele faz, da minha família, da minha árvore genealógica, é isso que importa. O que o vizinho faz me diz respeito, se não me atinge, não. Muito bem. Essa é a última, a gente concluir. E aí, isso é do Nilton Farias, Nilton Oxóssi. Homolocô sem Umbanda se tornaria um candomblé, com rituais iniciáticos distintos do candomblé raiz, assim, fugindo totalmente do homolocô? O Nilton, eu não sei responder isso para você, como eu falei no início para o Darlan. O homolocô, ele tem uma liturgia própria, que inclusive ela foi ensinada, que Tancredo teve diversas sacadas. Uma delas foi criar o Colégio de Sacerdotes. Ele tinha curso, colégio,
A primeira pessoa em falar em línguas, curso de língua iorubá, foi Tancredo. Na Confederação tinha curso de iorubá, tinha curso de língua bantu. Foi o primeiro sacerdote a se preocupar com o aprendizado de línguas africanas para os praticantes de religiões brasileiras. Mas algumas características são próprias do Omolocô, que não são iguais ao culto de nação. Por exemplo, isso eu posso falar porque não é Heró, é o segredo, não é o Mironga, não é o Milonga. Heró em Yorubá quer dizer que acalma. Heró no Molocô tem outro sentido que é de segredo, ou Mironga também de segredo. Então isso não é segredo, que é o raspar os cabelos. Porque no candomblé, o raspar os cabelos tem um significado específico que não é o renascimento, né? Não raspo a cabeça para parecer um bebezinho que eu estou renascendo. O cabelo tem uma importância específica no ritual. No culto Molocô não se raspa, ou não banda Molocô não raspa a cabeça. São feitos outros atos na cabeça, porém não se raspam os cabelos. Então, nesse sentido, nós não podemos querer comparar com o culto de nação, porque nos cultos de nação, os três raspam a cabeça, seja no culto Jeje, no culto Queto ou no culto Congangola. Todos raspam a cabeça na iniciação. Então, no Molocô não se raspa a cabeça. Isso diminui o Molocô? De forma nenhuma. São práticas diferentes. Então, por qual motivo que eu quero ser de nação? Raspa a cabeça? Se eu tenho meus fundamentos, eu sei que eu os tenho. A mãe Vilma, que está aqui comentando, eu vi que ela comentou em algumas ocasiões, ela é do Omolocô. Ela é iniciada no Omolocô. Certa feita, ela foi numa festa de candomblé Queto e vestiram ela no orixá dela, como se ela fosse uma iniciada no candomblé Queto, porque reconheceram a iniciação dela e ela foi vista como uma pessoa iniciada mesmo. Então, quem vai chancelar se essa iniciação é válida ou não? É um ser humano? Se eu sou um cultuador de divindade extracorpórea, eu preciso que haja uma chancela humana? É uma pergunta que nós temos que olhar para nós mesmos. Preciso de uma chancela e de uma coisa que não é minha. Eu preciso que o candomblé Queto chancele a minha feitura no Molocô, no bando Molocô, no Molocô? De forma alguma. Eu preciso que um Meditó, um Caiacu, fale que eu fui iniciado. Eu preciso que um Tata de Quimbanda, do Candomblé Angola, uma Mameto, me reconheça como um iniciado. Eu preciso disso, da chancela dela. Eu preciso da chancela dos meus iguais, do meu sacerdote, do grupo ao qual eu pertenço. É isso que eu preciso. Então, quando eu vou buscar a afirmação fora de mim, e eu não tenho a afirmação dentro, é porque eu estou no caminho errado. Se eu não confio naquilo que eu estou fazendo, precisando que alguém de fora faça o deu carimbo naquilo que eu faço, é porque eu não estou no caminho certo. Eu estou duvidando daquilo que eu estou tendo. Então, isso nós temos que pensar. Eu preciso disso ou não? Baba Amado Filho, eu quero desde já, né, agradecer o senhor. Foram quase 2 horas de bate-papo e acho que ainda duraria mais umas 2, porque tem pauta bastante para a gente conversar. Mas não vão faltar oportunidade, nós vamos fazer outros momentos no canal, outros bate-papos. Né? O congresso encerra por essa cerimônia, mas o canal, quinta-feira, já tem live, na segunda já vou estar divulgando para vocês, né, que vai ser com o Tata Geraldo, e vai falar sobre um pouco da história dele no Molocô, um sacerdote, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, um Tata, né, nosso, e que efetivamente está na academia e que é um pesquisador. E vai falar um pouco mais sobre a experiência dele da pesquisa, da vivência,
né, das contribuições dele na universidade, na UFMG, por sinal, e a gente vai estar conversando. Mas eu agradeço ao senhor, obrigado pelo carinho do acolhimento, de poder estar aqui conosco, eu fico muito feliz. Dividir esse espaço para mim. É uma pena não poder lhe dar um abraço ainda, mas em breve eu vou estar por aí e vou lhe cumprimentar cordialmente para a gente poder tomar um café, conversar, celebrar a vida, mais ainda próximo. E a todos que assistiram, meu muito obrigado. As suas considerações finais, meu velho. Eu agradeço muito o convite. Infelizmente, não dá para a gente tentar responder. Eu estava aqui dando uma olhadinha nos comentários para tentar responder, mas é muito difícil porque não para de entrar mensagem, perguntas e observações. A gente se perde para tentar acompanhar, não dá muito certo. Então, eu fico olhando para a câmera, olho para ali, então não dá muito certo. Mas veja, gente, é muito legal poder falar sobre isso. É um assunto que é minha paixão. Eu estudo religião há muitos anos. Meu café da manhã, meu almoço e meu jantar é discutir sobre religião. Sou uma pessoa dedicada ao extremo e falar sobre isso, para mim, é sempre prazeroso. Eu tenho um canal, se eu puder dizer do meu canal, que é Tradição Mário Filho, tem um canal da Umbanda que tem bastante material que eu comento sobre tradições afro-brasileiras. Quem quiser, só assistir lá os nossos vídeos. E sempre é um prazer. Você me convidou, Darlan, eu aceito com o maior prazer. Eu não faço acepção. Pode ter um canal que tem 3 seguidores, me convida para falar, eu vou de peito aberto, de braços abertos para colaborar, porque é obrigação de um pesquisador falar sobre a sua pesquisa, tentar trazer para as pessoas, não verdades, mas pontos de discussão. Eu tenho a minha verdade particular, eu tenho a minha crença, e isso ninguém tira, é minha fé. E ela pode modificar. Quando eu sou... Por exemplo, eu vou dar um exemplo rapidinho. Tranquilo. No Brasil, tirando o povo do Sul, do Batuque, Oxóssi é homem. Ponto. É masculino. Aí estou eu um dia lendo uma reza que o meu babá me envia, específica de Ogum. Aí eu leio lá, Ogum, Ocó, Oxóssi. Aí quer dizer, Ogum é esposo de Oxóssi. Falei, que negócio que é esse? Aí eu mando pro meu babá, Oxóssi é mulher? Falei, lógico, Oxóssi é mulher. Mas Oxóssi não é homem? Não, Oxóssi é mulher. Aí eu falo assim, não, eu vou escrever para os caras, dos meus amigos de Lei e Fé, onde tem o templo de Oxóssi, que protege Obatala, Oxalá. Então, tem um templo de Oxóssi em frente ao templo de Obatala, em Lei e Fé. Escrevi para 3 desses meus amigos, todos sacerdotes velhíssimos no culto de Oxóssi e de Obatala. Os 3 me responderam, ele é mulher. Ela é, lógico que Oxóssi é mulher. Aí eu falei assim, mas aqui no Brasil nós temos uma crença de que é homem. Daí falou assim, olha, pode ser que em algum lugar da Nigéria, em alguma comunidade, ele seja vista ela como mulher, mas para os lugares onde o culto de Oxóssi é muito forte, é mulher. E aí eu fiquei, e agora, como é que eu vou viver a partir desse momento? Eu vou acreditar como brasileiro que Oxóssi é homem, o orixá da caça, ou que é a mulher esposa de Ogum? Então, eu tive que mudar meu contexto, porque o meu sacerdote falou para mim, Mário, Oxóssi é mulher. É a família que eu... Aí eu vou para o candomblé. O meu babá de candomblé fala, Mário, Oxóssi é homem. E agora? Até eu buguei agora. Só me deixa agora com a pulga atrás da orelha. Eu não sei conversar. Aqui tem 3 Oxóssi. Pelo menos uma é do gênero feminino. Mas no Batuque, Gaúcho, Oxóssi é mulher. Sim. Otim que é homem. Daqui a pouco vão dizer que Oxóssi é metá.
A mãe de santo tá aqui gritando, dizendo para me dar lã. Então ele agora é metá. E a palavra metá quer dizer três. Então é três, porque metá é três, porque dois é edi, não é medir ou edi. Metá é três. Pronto. Agora complicou. Mas eu vou fazer agora. Eu agradeço. Você ainda vai fazer alguma contribuição? Então, só para terminar, eu agradeço a todos que colaboraram com a gente, que estiveram aqui assistindo, a todos que apresentaram antes de mim. A maioria, eu estava viajando, então eu ficava no celular assistindo o quanto eu pude assistir. São colaborações importantes que nós precisamos tê-las mais. O Tata Gilberto, se eu não me engano, ele deu sugestão de termos um centro de pesquisas do Homolocô, em que tivéssemos, para nós realmente trocarmos ideias sobre tudo isso que falamos, para que isso não se perca no tempo. Também se falou que estamos fazendo história e que isso seja verdade, para que isso seja um pontapé para outros eventos, outros congressos. Uberlândia sempre faz congressos de sacerdotes de Homolocô, tem bastante gente que trabalha lá. Então, nós temos que realmente unir esses propósitos para que esse conhecimento não se perca. Um grande abraço a todos. Saravá, Motumbá, Colofé, Modiubá, Ireboboô, 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 Axéô, Axéô, Axéô. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Bom domingo. Gente, eu queria deixar só uma reflexão. A gente não tem que mais estar criando, nesse mundo de meu Deus, divisões. A gente já foi muito perseguido. Baba Amado já trouxe essa fala. Desde a grande diminuição que as nossas casas sofreram no Rio de Janeiro, no Brasil. Hoje é um tempo da gente buscar unidade. Esse congresso, ele teve pessoas de todos os conteúdos, com divergências, com convergências. Porém, eu não posso aceitar, em momento nenhum, qualquer tipo de discurso que possa trazer uma divisão nesse canal. Então, eu quero dizer para vocês que não existe no Homolocô a intenção, nem nossa do nosso canal, nem das pessoas que participaram desse evento, nenhum tipo, de modificação de ritual, de enculturação de desejos, ou simplesmente de dizer que existe uma verdade absoluta. Graças ao Orixá Maior, Zambi Apum, que possa nos abençoar sobre nossas cabeças, colocando seu alá e trazendo paz ao coração de vocês. E podendo dizer para vocês, somos filhos do mesmo Orixá, que é o Orixá Tempo. E que ele possa rezar sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, o que ficou de herança desse congresso. Para mim, a satisfação de poder ter cumprido a missão espiritual que meu Pai Oxóssi me deu. Axé. E segundo, dizer para vocês obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado por tudo. Que Pai Oxóssi dê fartura. Axé. É isso. Até o próximo, até quinta-feira, a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau, gente.